Se você entrar em competições onde vencer depende apenas de você, você nunca será derrotado. Ensinamento de Epitetos. Para mim, ele quer dizer que quando você compete contra você mesmo, você que define seus padrões. O sucesso está nas suas mãos. Na minha vida, eu sempre fui muito competitivo. Eu queria ser goleiro, mas meu pai não me apoiou. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, aos 14 anos de idade, participei de vários esportes nas escolas. Eu fui capitão do time de futebol, capitão do time de natação e campeão norte-americano de remo. A questão é que eu não me tornei profissional nesses esportes. E também fui pai bem cedo. E por um bom tempo, eu competia contra mim mesmo e contra o que a sociedade pregava como padrão. Você não vai conseguir esse emprego sem completar a faculdade. Eu fui lá, consegui um grande emprego como programador em Wall Street, cheguei a ganhar até $130 mil por ano. E isso aconteceu desde sempre. Quando eu decidi me tornar jogador profissional, quando eu abri uma empresa e me tornei empresário, e até hoje, todas as decisões que eu tomo e compartilho com as pessoas ao meu redor. Para quem me conhece, sabe que eu sou bem metódico. E a maneira que eu passo por esses grandes desafios é com clareza e regras. E o motivo que eu gosto de desafios, eu crio as próprias regras e eu penso contra quem eu estou disputando. Se a resposta for, eu estou tentando competir comigo mesmo, eu estou tentando ganhar de mim mesmo, eu sei que a minha mentalidade está no lugar certo. Eu vou ser sincero com vocês, que muitas vezes eu me perdi, porque eu permiti que o meu ego falasse mais alto e eu competia com as pessoas erradas. Isso o poker me ensinou das piores maneiras. E eu estou contando essa história porque muitas pessoas me perguntam como surgiu a ideia de completar o Ironman. A história é bem louca, né? Um pouco de crise existencial. Meu filho já era adulto. Eu estava casado, dividia a minha moradia entre os Estados Unidos e o Brasil. Uma das minhas empresas, a MH Fiches Online, era uma das pioneiras do mercado e eu desfrutava de bons lucros. Minha equipe estava bem organizada e fazia a maior parte do trabalho, onde eu liderava elas remotamente. Isso me oferecia, claro, liberdade de tempo, liberdade geográfica e também liberdade financeira. Eu estava me dedicando no digital, ajudando pessoas a desenvolver uma mentalidade forte através de mentorias e desafios. Do nada, eu ganhei de presente de Natal o livro Não Pode Me Ferir, do David Goggins. Esse cara é foda. Esse livro mexeu muito comigo naquele momento. Eu era uma pessoa sobrepeso e sedentária que administrava bem meu tempo e recursos, usava para me divertir, né? E nada de errado com isso para quem quer ser assim. Mas foi aí que eu senti essa crise existencial. Para falar a verdade é que depois que eu li o livro, eu comecei a olhar ao meu redor e me sentir incomodado. Apesar de viver uma vida minimalista, era uma vida muito bem vivida, de viagens e prazeres, regalias, e de uma pessoa bem-sucedida que não tinha sofrimentos, né? Isso começou a me incomodar, pois me faltava um skin in the game para falar com os meus clientes. Então, eu decidi que eu ia completar um Ironman em 6 meses. Eu criei um desafio comigo mesmo. Um pouco louco. Meio que passei um cheque em branco. Até porque eu só tinha corrido 10 quilômetros na minha vida. Esse foi o máximo. Eu nunca tinha pedalado. E por mais que eu tinha nadado na minha adolescência, eu fui capitão do time, eu nunca fui de nadar longas distâncias. Para você ter noção, no dia que eu decidi fazer o Ironman, eu comprei esse relógio aqui na Amazon. No dia seguinte eu comecei a caminhar. E em menos de 2 semanas, eu tinha falado com todas as pessoas que eu conhecia, que ou entendia sobre o esporte, ou já tinham pelo menos feito o Ironman. E todas me disseram que era impossível realizar em 6 meses. Mas me ajudaram, né? Me botaram o caminho. Para quem não sabe o que é um Ironman, é uma competição de triatlo, onde alguém nada 3,8 km, depois pedala 180 km e depois corre 42 km. Isso tudo consecutivamente. Se você é do Rio, por exemplo, é o mesmo que nadar do posto 6 em Copacabana até o Leme, depois pedalar do Leme até Búzios e depois correr uma maratona. No 15º dia, eu fui parar na assessoria Tribos Adventures e contei para o professor Breno que queria entrar na assessoria e que ia fazer um Ironman. Ele me perguntou se eu sabia nadar. Eu falei que não nadava há mais de 15 anos, mas que sabia. Ele falou então para eu fazer o treino naquele dia. Esse treino me fez lembrar um ensinamento de estoicismo do Marco Aurélio. Vá fundo dentro de si mesmo. Caí no mar e fui nadar. E segui o treino. A verdade é que eu nadei 500 metros até o forte, que era só o aquecimento. E depois ele falou, vamos nadar até o posto 5 e voltar. Depois de 60 minutos eu estava fora d'água. Aí eu perguntei pro Breno, quanto que a gente tinha nadado? Ele falou, 2 quilômetros. Olha como é incrível esse ensinamento. Existe uma força dentro de nós que desconhecemos. E quando permitimos mergulhar e ir fundo dentro de si mesmo, estamos sempre preparados
para fazer o que for preciso se continuarmos. Eu fiquei pensando depois disso. Se ele tivesse me falado que eu tinha que nadar 2 quilômetros, eu ia achar que era impossível. E foi esse aprendizado de acreditar mais em mim e no meu potencial que permeou todos os outros desafios dali para frente. O desafio de correr 21 quilômetros, o desafio de fazer o primeiro meio Ironman, depois de apenas 60 dias treinando, e vários outros que eu vou contar ainda aqui. Nem tudo foi maravilha. A minha empresa estava no seu melhor ano depois de 10 anos. Eu também prestava consultoria de gestão de projetos de compliance para empresas nos Estados Unidos. Eu também oferecia minhas mentorias de alta performance dentro da comunidade Everyday Hero. Ainda encontrava tempo para treinar 3 horas todos os dias para o Ironman. A minha vida estava totalmente organizada. Eu estava vivendo a vida que eu sempre desejei, o mais realizado possível. Uma vida de alta performance. E quase 2 meses antes do Ironman, meu pai foi parar no CTI do hospital. Aquilo me deixou extremamente desestabilizado. Não só pelas condições de saúde dele, mas por conta de muitas coisas que aconteceram durante a minha vida. E para vocês entenderem bem, eu vou precisar contextualizar. Eu amo meu pai, sou muito grato por ter nascido filho dele, e entendo que todos os nãos que ele me deu me ajudaram a me tornar o homem que eu sou hoje. A questão é que o relacionamento de pai e filho é muito marcante. Em inúmeras situações, eu percebi assim que eu fui deixado de lado. Meu pai nunca esteve presente na minha vida. Ele nunca viveu comigo ou com a minha mãe. Ele nunca deu nada para mim. Tudo que eu tenho hoje eu conquistei pelo meu esforço. É como se nossa relação não fosse de pai e filho, apenas conhecidos. Quando eu falo que ele nunca me deu nada, não é sobre coisas materiais como carro, dinheiro, etc. É que ele nunca esteve presente quando eu mais precisei. Por isso, eu nunca esperava que na hora que ele fosse mais precisar, que ele e meus irmãos me escolhessem para liderar e ajudar a sair desse momento difícil da vida dele. Além disso, na época, eu não me sentia responsável por ter que cuidar do meu pai. Eu olhava para aquela situação e eu me sentia incomodado. Não foi o acaso que pôs ele naquela situação. Foram as escolhas ruins dele que fizeram ele perder todo o seu dinheiro, ficar deitado naquela cama de hospital sem ninguém para cuidar dele. Dedicou tempo e dinheiro a pessoas que não se importavam com ele. De qualquer forma, naturalmente, eu tomei a frente e fui resolvendo os problemas que iam aparecendo, né? Problemas financeiros, problemas de saúde, entre outras coisas. Meus irmãos também falavam que eu era o único que papai respeitava ou escutava. E por conta desses conflitos internos, eu comecei a ter uma crise de ansiedade enorme. Lembrando, né? Eu tinha 3 empresas para tocar, eu ainda treinava para o Ironman. Várias noites eu precisei dormir no hospital porque não tinha ninguém para acompanhar ele. Isso começou a me deixar bastante cansado, sobrecarregado emocionalmente. De um lado, eu tinha o meu compromisso comigo mesmo de completar o Ironman, compromisso com as pessoas que trabalhavam para mim, compromisso com os meus clientes. Por outro lado, cuidar do meu pai no hospital sem acreditar que eu era o responsável, sentir o medo dele morrer e também o medo de não cumprir com a minha palavra, de cumprir o Ironman, porque era muito importante. Foi então aí que eu conversei com um grande amigo meu, Rafael Curti, e ele foi estoico citando para mim: você escolhe o resultado. Daqui a 20 anos, o que você vai sentir mais remorso? Ele me fez essa pergunta. Eu estava me sentindo extremamente pressionado porque eu tinha o objetivo de terminar bem o Ironman. Os meus padrões estavam bem altos e isso me fazia me sentir sobrecarregado, me fazendo sentir ansiedade sempre que eu perdia um treino, por exemplo. E por mais que eu tenha amor de filho, eu tenho uma filosofia que pai cuida de filho e não o inverso. Esses conflitos me deixavam extremamente angustiados por dentro. Para piorar, faltando menos de um mês, eu lesionei a minha panturrilha depois de uma noite mal dormida no hospital. Eu tinha um treino extremamente importante, era o último treino, por exemplo, longo que eu ia ter. Eu tinha que pedalar 100 km e depois correr 26 km. Depois, a partir desse momento, eu ia começar a diminuir o volume de treinos, né? E aí, depois dos 100 km, eu saí para correr os 26, e no 7º quilômetro machucou ali a minha panturrilha e eu pensei que ali o meu destino estava selado. Aí eu lembrei de Sêneca: saiba quando seguir, saiba quando parar. Pense naqueles que, não por falta de inconsistência, mas por falta de esforço, são muito instáveis para viver como eles desejam e apenas, vivem como começaram. Eu decidi que ia sim terminar o Ironman, até porque a minha imagem de como eu ia cruzar a linha de chegada estava sendo diariamente visualizada por mim. Independente de quanto treino eu fizesse e se eu estivesse preparado ou não, eu ia encontrar uma maneira para terminar a prova. Mesmo cuidando do meu pai,
mesmo tendo que cuidar de 3 empresas, mesmo que a minha panturrilha me atrapalhasse. 5 dias antes do Ironman de Indiana, viajei para Orlando. De lá, encontrei meu filho, o videomaker Morgan, e meu amigo, treinador e apoiador Thiago. A gente dirigiu de Orlando até Indiana. Tem um documentário no meu canal onde eu conto como foram esses dias, onde nem tudo aconteceu como eu gostaria, mas sempre com os ensinamentos estoicos e com a mentalidade forte. Eu consegui superar todos os obstáculos e cruzar a linha de chegada. Verdadeiramente, anything is possible. Tudo é possível. Espero que esse vídeo de hoje te encontre bem, porque é uma lição de que você pode decidir hoje mudar totalmente a sua vida. Eu costumo dizer que a melhor e única maneira de fazer qualquer tipo de planejamento é entendendo qual é o resultado final que você quer atingir. Eu sabia exatamente o que eu queria atingir. Não foi numa linha reta. Eu tive que superar inúmeros obstáculos, criar novos hábitos, criar novas rotinas. Existe até outra fala de Marco Aurélio. Você tem controle sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso. Encontre força. Se hoje você não acredita que tem força, que não tem confiança, ou que é capaz de mudar a sua vida em 6 meses, eu te garanto que é possível. Basta você tomar uma decisão. E não adianta ficar pensando no que você poderia ter feito antes. Claro que antes teria sido melhor começar, mas depois de antes, hoje é o melhor dia para você tomar essa decisão. Aproveitar aqui para te convidar para participar de um desafio que eu criei para quem quer deixar a mediocridade de lado e realmente viver a vida que sempre desejou. O desafio Vida Imbatível é prático e vai te ajudar a desenvolver as habilidades certas para você realmente tirar o melhor do seu potencial em 2024. O link está na descrição. Vai lá e se cadastra agora.